Tudo bem por aí? Bora falar de quais estratégias utilizar para mudar o jogo da vida. Aí, por que jogo da vida? Eu coloquei até entre aspas ali no convite, porque no tema da live, né? Porque o jogo, quando a gente fala de um jogo, requer o quê? Estratégias pra gente jogar bem esse jogo. E na vida a gente também precisa de estratégias para lidar com o nosso emocional, né? Senão no dia a dia a gente se perde em nós mesmos. Quem, né, nunca, né, gente, passou por um tempo na vida e voltou e falou assim: poxa, onde eu tava? Onde eu tava quando tal coisa estava acontecendo e eu me perdi? Onde eu tava quando eu não fiz tal situação ou eu encarei de determinada forma? Então, o tempo todo nós temos ali estratégias que a gente pode usar, né, a favor ou a desfavor. Então a gente precisa cada vez mais saber a vida que eu quero construir, para daí, assim como um jogo, fazer essas jogadas aí do tabuleiro para chegar ali onde eu desejo. Senão a vida vai passando. E tem uma frase que eu gosto muito, que me trouxe muita reflexão, que é: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E nós não queremos isso, né? Nós queremos ser assertivos aí e onde nós queremos estar. Então, para isso nós vamos ter a live de hoje trazendo aí essas reflexões. Já vai encaminhando, quem vai chegando, ó, já vai encaminhando, eu tô encaminhando aqui também. No YouTube, no nosso canal do YouTube Mentalize e Realize, tem lá a live falando mais sobre isso, sobre como a comunicação cria a nossa realidade, que a Paulinha trouxe vários conceitos super bacanas. Tem outros materiais, outros conteúdos lá gravados. E hoje nós vamos explorar mais essa estratégia mental, como usar as estratégias aí da nossa mente para potencializar tudo que ela pode trazer para nossa vida aí de resultado, né, de uma nova realidade, de um novo futuro. Porque eu sempre falo isso, né? Se a gente continuar fazendo as mesmas ações que eu faço hoje, eu vou ter os mesmos resultados. Então, quando a vida começa a me provocar, seja, né, aquela vontadinha que brota lá no fundo, assim, ou de uma transição de carreira, ou de um curso novo, ou de repente entrar numa dieta, de entrar numa atividade física. Se eu não der passos nessa direção, eu vou continuar onde eu estou, né? Eu não vou avançar. Então, essa é a grande questão para a gente olhar sempre. Para onde eu estou direcionando a minha vida? Para onde eu estou direcionando a minha energia? Será que eu estou reclamando muito? Será que eu estou deixando de ouvir? Aí quando vem essa vozinha eu já falo: cala a boca, não é para você, né? E estou ouvindo mais as minhas limitações do que os meus sonhos. Então vai fomentando isso aí ao longo desse bate-papo para trazer esse insight para o seu dia a dia, para aplicar no seu dia a dia as estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um bloqueio para dirigir, você entra no carro, né, por um trauma específico, de repente algum dia que ou você se envolveu num acidente, ou você estava com alguém que tem uma figura de autoridade para você, alguém que é importante para você, e essa pessoa ou te deu uma bronca, ou criticou a forma que você dirigia. As causas ali, raiz, podem ser inúmeras. Mas a consequência foi: eu não dirijo mais, eu tenho medo de dirigir. Então, quando você olha para isso e você fala: tenho medo, tem um bloqueio ali, a tua mente vai sempre querer te proteger disso. Então, ela sempre vai colocar para você: mas isso não é para você. Mas também dirigir, você pode se envolver num outro acidente. Ela vai contando mentirinhas pra você que vai parecendo verdade. E aí isso vai gerando em você uma realidade cada vez mais forte de não voltar a dirigir, porque vai gerando aquele monstrinho bem grande aqui e eu não vou dando conta de digerir esse monstrinho. Logo eu não me movimento em direção do dirigir, porque a minha mente, o meu cérebro, o meu sistema, o meu corpo, ele paralisa só de pensar. E aí você pode falar: não é pra mim, porque só de pensar eu passo mal, né? Então pensa aí no seu dia a dia. Quais situações você tem sentido isso? Só de pensar eu passo mal. Não é pra mim. Porque a partir disso,
é que nós vamos criar estratégias para tirar você desse lugar. Então é isso que essa live vai falar. Porque se a gente continuar alimentando essa fala, alimentando essa percepção, alimentando esse pensamento, dando comidinha, digamos assim, para esse pensamento, ele vai ficar mais forte. E aí eu não saio dali. Então, lógico, as terapias, elas se aprofundam, isso tira, assim, em uma sessão, né, um trauma ali de falar em público, um trauma de dirigir, um trauma, enfim, traumas diversos, assim, né, que a gente pode vivenciar ali de altura, mas ao longo da nossa vida vão ter situações que a gente coloca nessa caixinha do não posso, do não consigo, do não é pra mim, e aí eu vou criando essa realidade, vou me distanciando. Quantas vezes nós recebemos pessoas que querem transitar de carreira, mas fala assim, olha, eu até pensei em transitar, mas olha, as opções que eu tenho é SSS, isso não é pra mim. Eu preciso de um chefe ali que me direcione, eu preciso de uma pessoa ali mandando eu fazer as coisas, né? E isso nada mais é do que esse monstrinho que a gente está alimentando. Então, quando a gente tem esse chamariz que eu falava ali atrás, né? Do que eu quero, pra onde tá indo a minha vida? Tá indo na direção que eu quero? Não. Eu tô engordando demais, eu tô brigando demais na minha casa, com meu marido, com os meus filhos, eu tô distanciando emocionalmente dos meus amigos, eu não tô conectada com o meu trabalho, eu não quero crescer. Então, tudo isso são consequências de algo que eu preciso olhar, que eu preciso digerir. Tá, sei disso aqui, vou olhar para o que eu quero digerir. Aí, como que a nossa mente funciona? E a gente já trouxe isso aqui de várias formas, porque vai de cada contexto, daquilo que você mais se identifica, para você tirar aí os insights. Então, a nossa mente, ela vai fazer o quê? Vai querer me proteger. Se eu fico repetindo para ela, olha, isso aqui não é para você, isso aqui tá difícil, e o que eu vou criando? Eu vou criando a minha realidade, que isso tá lá, que eu falei para vocês na aula da Paulinha, tá bom? Então, vocês voltam aqui e assistam. Já sei disso, já tá bem explorado ali, então qual estratégia eu posso usar para virar isso na minha vida e eu começar a acreditar em mim, eu começar a me potencializar, eu começar a utilizar esse recurso da minha mente ao meu favor? O que eu preciso fazer para isso dar certo? Então é isso que a gente vai falar. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é assim: não conversar com esse pensamento. Comecem a perceber esse pensamento, perceber essa comunicação de fora de você. Então veio esse impulso por algo que você deseja e você vem muito rápido. Isso é um treino até isso tá claro para você. Porque nós temos em torno de... Tem estudos que falam 35 mil pensamentos por dia, tem estudos que falam 70 mil pensamentos por dia. Então percebam que a gente precisa fazer o quê? Treinar. Treinar nos conhecer, treinar nos perceber, treinar nos entender. Porque quanto mais eu treino, é igual uma academia, mais músculos eu vou criando, mais forte eu vou ficando. Então, o que é a tal da inteligência emocional? O que é a tal da gestão emocional? Porque eu não gosto da palavra controle emocional. Porque a gente não controla a minha emoção. Daí tem conteúdo também lá no YouTube da Mentalize e Realize que fala a diferença do pensamento, das emoções, dos sentimentos. Então procura lá que tem. Se não achar, manda direct aqui que a gente ajuda. Para eu entender essa diferença. Então a emoção, ela brota. E o pensamento, ele vai alimentando essa emoção pro bem ou pro mal. Que era o que eu dizia ali de a gente alimentar esse bichinho, que até ele vai criando um monstro. Criei esse monstrinho direciona a minha realidade. Então, voltando no exemplo, eu quero dirigir, vou alimentando o monstrinho do meu bloqueio, da minha trava, eu vou cada vez mais me distanciando do dirigir. Então, sabendo disso, eu começo a criar estratégias para eu ir para outro lugar, para eu entender o meu próximo passo, para eu falar, peraí, eu já sei que eu quero emagrecer, eu já sei que eu não quero discutir em casa, eu já sei que eu quero transitar de carreira, eu já sei que eu quero, nesse exemplo, dirigir, mas como eu começo? Pensem aí um pouquinho, como eu começo? Eu começo pela observação dos meus pensamentos. Eu começo pela essa observação minuciosa do meu pensar, do que eu tô falando pra mim,
do que eu tô pensando sobre mim, do que eu estou pensando sobre a minha realidade que eu quero criar, sobre essa minha nova realidade que eu quero criar. E aí, a partir daí, eu começo a criar estratégias de não deixar esse pensamento muito forte se ele me for prejudicial. Como assim, Flávia? Explica melhor isso aí. Então, vou trazer de novo o exemplo do dirigir. Quando eu tenho essa autoconsciência, vamos chamar assim, e autorreflexão do meu pensamento, eu começo a conversar com esse pensamento ou não. Vamos trazer, gente, um exemplo assim, ó. Você discutiu com alguém, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, enfim, você discutiu com alguém. Qual a tendência, de 0 a 10, pensa aí, de você ficar ruminando esses pensamentos, de você ficar discutindo com a pessoa na sua mente, mesmo que a pessoa não tá ali com você, e você falar, não, mas tal coisa não é certo, não, tal coisa não poderia, ai, por que falou, por que da próxima, por que a hora que eu encontrar com essa pessoa, por que eu vou falar, acontece aí com vocês, hein? Tá subindo os corações aqui, né, a conexão, porque acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com a Paulinha, acontece com todo mundo que tá aqui, acontece com quem vai assistir a gravação, acontece, somos seres humanos, e esse é o ponto aqui de estratégia, gente, pra gente sair desse lugar e criar uma nova realidade. Então, a partir do momento que eu percebo, nesse exemplo, mas isso acontece para muitas outras coisas. Acontece para eu criar a carreira que eu quero, acontece para eu ser promovida no trabalho que eu tô, acontece para eu ter um relacionamento mais gostoso, mais conectado. Ah lá, Paulinha, acontece de vez em sempre, a Charlize, sim. Então, nesse momento que vem essa enxurrada de pensamentos ali, é como se fosse uma ruminação mental. O que você não percebe, e eu vou até mais pertinho, o que você não percebe é que esse ciclo tá criando a tua realidade. Esse ciclo tá direcionando o jogo da tua vida, como eu falei lá no início, para um caminho que talvez não seja o que você quer. Porque você não está sendo o quê? Estratégico, estratégica, para olhar para isso e falar, eu preciso gerir melhor esses pensamentos. Certo? Estão comigo? Tá fazendo sentido? A partir daí, eu fiz essa autorreflexão, fiz essa autopercepção, já entendi que isso não é bom para mim. Eu começo a estabelecer metas e objetivos a respeito disso. Porque às vezes a gente fica muito cravado na meta do resultado. Ah, minha meta é quando eu chegar no próximo cargo. A minha meta é quando eu chegar em tanto de faturamento no meu negócio. A minha meta é tantos quilos, é tanto... E a gente se perde na jornada, no processo. E quando vocês aprenderem a fazer isso que eu tô trazendo para vocês aqui de estratégia para virar o jogo, vai virar o jogo. Eu estou falando de um lugar de certeza, tanto na minha vida quanto de quem eu atendo, por quê? Tanto a Paulinha também, né? Então, a partir do momento que eu percebo que isso não atrai a realidade que eu quero, não me leva para onde eu quero, eu falo, peraí, eu não vou gastar tempo e energia fazendo algo que não me leva para onde eu quero ir. Então, eu começo a estabelecer objetivos de solução para os meus pensamentos. Vocês já tinham pensado em meta para isso? Ah lá, ó, tá fazendo sentido, sair do trabalho, mas continua trabalhando a mente quando chega em casa. Exatamente. E aí, gera o quê? Gera ansiedade, porque eu tô num lugar, mas a minha mente não tá no mesmo lugar que eu estou, que é o tal do mindfulness, né? Que a gente precisa praticar, né? Tem conteúdo para subir, viu? Membros Mentalize que estão aqui, temos conteúdos de meditação bem gostosinhos, para essa prática do momento presente que estão aí em vias de subir lá para a plataforma da QFI para os membros. Então, por quê? Porque a gente precisa exercitar essa percepção e trazer a nossa mente para o aqui e agora e trazer a nossa mente para a estratégia da realidade que eu estou criando, de onde eu estou indo, certo? Beleza, estabeleci esse objetivo de não vou ruminar mais esses pensamentos. Esses pensamentos estão me ajudando ou estão me atrapalhando? Esse pensamento, eu trouxe aqui o exemplo da discussão. Esse pensamento faz com que
Quando eu estiver de frente com essa pessoa, que é o objeto da minha bagunça aqui de pensamento, o objeto dessa bagunça ali é essa pessoa que eu discuti. Quando eu estiver na frente dela, vai me ajudar ou vai me deixar mais nervosa? Porque eu tô ruminando aquele monte de coisa que eu não falei. Então, a hora que eu chegar na frente da pessoa, eu tô com aquela coisa de eu preciso falar. E aí leva o quê? De novo, eu saí do lugar presente, percebe? De novo, eu não criei a realidade que eu queria. De novo, eu não ajudei a minha mente, o meu cérebro, o meu sistema, boa tarde, Rai, a trabalhar no meu favor. E aí eu não viro o jogo. Eu não construo o que eu quero. Eu não me levo para onde eu tô buscando. Percebe? Porque esse passinho para trás é necessário para eu dar 2, 3, 5 para frente. Sabe? Ah lá, Dai. Conteúdos bem gostosinhos. A oral que existe em mim, saúde oral que existe em você. Pois é, minha amiga. Nossa oralidade ama esses momentos, né? De falar aí pras pessoas. Então, oral e rígida aqui, né? Ativas. Bom te ver aqui, viu, Dai? Seja bem-vinda, minha querida. A Dai é uma terapeuta queridona que a gente se conheceu num evento, né? Do nosso instituto. E sigam lá também ela. Ela tá como membro também da nossa comunidade, é uma honra pra nós ter você, viu? Tem muito conteúdo bom, a Daiana também, sigam lá, muito gostoso essa troca. E aí, minha gente, então, aprendendo isso, vai começar o próximo passo, que é de desenvolver habilidades. Então, eu preciso desenvolver habilidades para eu lidar com tudo isso, desenvolver habilidades para eu construir esses novos pensamentos, para eu construir essa... Ah lá, a psico tá lá em cima. Então, eu quero construir essa nova realidade. Então, eu vou lá ali modificando passo a passo, até eu criar os músculos emocionais, modificando esses pensamentos. Isso eu tenho poder. A emoção, não. E por isso que é tão importante que eu amo falar de educação emocional por onde eu passo, porque a gente não aprendeu a nomear os nossos sentimentos. Então, às vezes, no exemplo da briga, voltando ali pro eixo, né, para não desviar o raciocínio, no exemplo da briga, o que tá vindo ali à tona que eu não tenho controle? Está vindo raiva, frustração, às vezes medo de perder a pessoa, medo de ou de se perder de si mesmo naquela discussão. Então, esses sentimentos ali não trabalhados, eles me levam a esse volume de pensamentos ruins que me levam a ir para uma conversa ou passar um dia, uma semana com aquele estado ruim. Quando eu identifico isso, eu falo, opa, peraí, começou aqui esses pensamentos ruminantes, esses pensamentos ruins por conta da discussão. Então, peraí, por que eu tô assim? O que eu senti? E aí, Paulinha trouxe um exemplo que eu adorei, que ela falou assim, dá pra você parar, olhar pra você e falar, coração, para de bater? Estômago, para de funcionar? Não dá. E o mesmo jeito é a raiva. Aí é a frustração, eu não consigo não sentir, falar, não quero sentir raiva. Não, o que acontece é por bloqueios a gente travar. Mas a gente sente, né? E às vezes, se você tá bloqueada, você tá sentindo, às vezes, em formato de doença, você tá sentindo de outras maneiras, mas a emoção tá aí. E aí, o que acontece? Você não identificando essa emoção, você não nomeando corretamente essa emoção, você não transita para melhorar esse teu estado, né? Então, a tua realidade vai ficando condicionada a ficar mais do mesmo. Ah lá, não temos o botão de desligar para a mente parar de pensar. Isso a gente não tem, porque o que está gerando esses pensamentos, primeiro a minha autopercepção e depois a minha emoção que está vindo. Então, o que me ajuda a acalmar essa mente barulhenta? Para ela parar de pensar e parar de ruminar esses pensamentos. O que me ajuda? Pergunta de milhões, né não? O que me ajuda? Me ajuda a perceber, o que me ajuda é perceber essa emoção, perceber o que me causou. Então, por exemplo, se eu discutir ali com o chefe e eu estava, por exemplo, eu estava numa pegada de trabalho para ser promovida, eu queria muito ser promovida. Aí o chefe foi lá e colocou
e me criticou numa demanda. E aquilo me deu raiva, me deu frustração. Quando eu paro para olhar, eu falo, peraí, o que aconteceu aqui? Ah, o meu chefe criticou meu trabalho. Por que que isso me dói tanto? Será que ele tem razão do ponto que ele colocou? Ou será que não? Porque muitas coisas que chegam para nós, tem lá um pontinho que a gente pode avaliar o que o outro está falando e ver pontos de melhoria em nós. Mas o que acontece é que a gente já fala, não, para, você tá errado. Por quê? Porque eu tô naquela mente emocional, eu não tô ali centrada. Então, uma outra pergunta, antes de eu responder essa do como acalmar a mente. Já aconteceu de vocês... Olha, eu coloco só assim, quem puder digitar. Já aconteceu com vocês de vocês estarem naquela discussão acalorada, que a gente acabou entrando nesse exemplo, né? Tô ali na discussão acalorada, falei uma coisa, a pessoa falou outra coisa, aí eu respondi outra coisa, a pessoa respondeu outra coisa e tá. Beleza, falou, todo mundo falou. Passou algumas horas, passou o outro dia, passou uma semana, você fala, nossa, será que eu precisava ter falado tudo isso? Será que tal coisa eu não podia ter relevado? Acontece com vocês isso? Você começa a falar, por que eu acho que eu exagerei em tal coisa? Aí já vem o pensamento, não, mas também a pessoa não sei o que, entende? Então é por quê? Porque eu não nomeei a minha emoção, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Porque aí um outro exemplo, se você tá num dia que assim, você queria ser promovida e você foi promovida. Você foi promovida e você fala, uau, eu trabalhei tanto tempo para essa promoção, eu tô tão feliz, eu tô tão realizada, eu tô plena. Aí chega alguém e discute com você, chega alguém que te critica de alguma coisa. Você já percebeu que não é a mesma força de fúria que você vai pra pessoa? Porque você tá feliz, você tá plena, você tá realizada. Então, às vezes, a pessoa até vai te tirar um pouco do sério, porque veio com uma discussão e tal. Mas você não vai entrar naquela pilha. Porque você tem algo ali de bom que te aconteceu, de realização que te aconteceu, que tá te mostrando um estado bom. Então, você até fala, de várias maneiras. Você pode falar pra pessoa, depois a gente vê isso, eu tô tão feliz porque você acredita que eu fui promovida? Já muda o estado. Você vai falar para sua mente, que é o objetivo que a gente traz aqui do pensamento. Você vai falar assim, depois a gente fala disso. Mente, depois a gente pensa nisso. Porque olha, eu fui promovida. Olha que legal. Olha isso. Percebe? Então, isso, gente, é o que acontece com todo mundo. E é essa estratégia que muda o jogo da nossa vida. Quando a gente percebe isso acontecendo nos pormenores da vida, no dia a dia. A hora que eu tô falando com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com o trabalho, com as minhas relações. É nesse momento que eu percebo a minha mente agindo exatamente assim. Se eu tô alimentando essa voz de comando mental, aquela voz assertiva, aquela voz que me impulsiona, aquela voz que me potencializa, essa coisa negativa que vem, essa discussão, essa fala ruim, ela não tem o mesmo poder. Então eu preciso buscar ardentemente, frequentemente, olhar para minha vida, olhar para mim, para o meu sentir, para as emoções, porque eu estou construindo. Porque à medida que eu vou nessa direção do que eu estou construindo, à medida que eu vou na construção do que eu quero e vou criando estratégias para essa construção, essa fala do outro vai diminuindo o poder sobre mim. Percebe? Lá, acaba vindo arrependimento pelas palavras. Isso. E aí, às vezes, se a gente não tá com essa, a partir de agora vai ser diferente. Porque a partir de agora vocês vão ter repertório. Repertório emocional do que eu tô trazendo aqui pra vocês. Que é o quê? Observar a emoção que sentiu. Então, eu discuti ali com a minha filha, por exemplo. Por que eu, depois, né, que passou? Tá, passou, aconteceu, não dá pra voltar no tempo, beleza. Depois que passou, por que eu discuti? O que eu queria? Mas é porque eu quero o melhor pra ela. E ela não tá vendo. Tá, então será que eu posso comunicar esse melhor pra ela de uma outra maneira? Tá, será que eu posso na próxima ficar quietinha, silenciar? Então a hora que eu perceber, e aí vai percebendo o corpo, vai percebendo a tua fisiologia mesmo, sabe? Pra cada um
esse sentir é diferente. Então, um vai doer o estômago, o outro o coração vai acelerar, o outro vai dar palpitação, vai dar tremedeira, vai dar sudorese, que entra muito na aula que a Paulinha falou do falar em público. Entra isso também. Às vezes a pessoa tá tão ali se auto-hipnotizando, se autocomunicando o tempo todo que ela não é boa para aquilo, que a hora que ela vai se expor, vem tudo isso no corpo, né? E a gente libera isso ali no mentoria individual, mas pro dia a dia, para você seguir com uma estratégia para virar o jogo, comecem a perceber isso. Não só para falar em público, não só para transição de carreira, pro dia a dia, para as pequenas coisas. Então você vai observar, discutir como estava meu corpo, o que ficou aqui em mim, porque ali fala muito desse teu estado de nervoso e tal. E aí você vai começar a comunicar para sua mente a estratégia de a próxima discussão eu vou ficar quieta, por exemplo. Eu vou só ouvir. E se eu extrapolei, eu vou observar o meu sentimento. Eu vou observar o que está acontecendo comigo. E quando rola o arrependimento, que foi até um comentário aqui, é assim: me arrependi do que eu falei, volto e me desculpo. Volto e peço perdão. Porque se a gente... E isso também vira o jogo da vida. Isso também é uma estratégia poderosa. Porque se a gente parar pra pensar nas dores de quem magoa a gente, pensem aí com vocês. Não seria muito bom se aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que falou uma resposta atravessada, te pedisse desculpa? Te falasse, poxa, eu tava nervosa. Eu até acho aquilo, mas eu poderia ter falado diferente. Ou eu acho mais ou menos aquilo e quero te falar diferente. Porque a partir desse movimento, você dando esses passos, você tá o quê? Se treinando, desenvolvendo habilidades, foi a palavra que eu falei antes. Você tá desenvolvendo habilidades para criar esse repertório, para criar essa mudança em você. Então pensem assim: o que aconteceu aqui que eu posso levar para o próximo diferente? E quando você ajusta, quando você tem clareza disso que eu estou trazendo para você, o que acontece? Automaticamente você vai, na próxima vez que acontecer qualquer pensamento que te tira ali da rota da vida que você quer construir, que muda a realidade que você quer construir, você vai falar, peraí, deixa eu entender o pensamento que vem aqui. Peraí, deixa eu entender o sentimento antes desse pensamento. Será que isso é raiva? Será que isso é frustração? Será que isso é medo? Será que isso é nojo? Será que isso é angústia? O que está aqui por trás dessa discussão? E na próxima, o que eu posso fazer? Será que cabe uma discussão, algo aqui ou não? Na próxima eu posso fazer tal coisa. Isso eu dei o exemplo da discussão, que aí você pode pedir perdão para a pessoa, você pode pedir perdão para você. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, quando é as conquistas outras. Por exemplo, o medo do dirigir, que eu trouxe bem forte hoje. Então é o medo do dirigir. A partir do momento que eu crio esse repertório, vale a mesma coisa que eu tô falando aqui. Então ao invés de ficar falando, eu não consigo mesmo, não vai dar certo, porque algo vai acontecer, eu falo, peraí, por que eu tô com esse pensamento dessa situação do dirigir? O que eu tô por trás? Eu tô com medo, eu me lembro da pessoa que falou aquilo pra mim, isso tá me mantendo numa realidade do não dirigir. Então, quais habilidades eu desenvolvo aqui do meu pensamento que me potencializa esse passo em direção a dirigir? Então eu posso começar a falar pra mim, calma, você não quer dirigir agora, mas você vai começar a pensar a respeito. Calma, você não conseguiu nessa discussão, mas você tá trabalhando para chegar lá. Calma, você está construindo a sua melhor versão. Calma, um dia de cada vez. E a partir dali, esse volume de pensamentos acelerados, eles vão tendendo a diminuir, porque você vai criando músculos emocionais para não se pilhar. Porque quando vem esses pensamentos ruminadores, que eu falava lá no começo, é o quê? Porque tal pessoa falou, porque agora eu vou falar, porque da próxima vez, porque onde já se viu, porque também não percebe. Não é, gente? E olha o peso disso, olha a agilidade disso. Então, a hora que eu falo, peraí, a hora que eu percebo isso, eu falo, não, peraí, por que tá esse volume de pensamentos aqui? Porque teve a discussão. Por que teve a discussão? O que eu posso fazer da próxima vez?
Aí você olha para o seu comportamento e fala o que você pode fazer da próxima vez. Então, eu tô repetindo aqui de vários formatos para levar isso, porque isso muda o jogo da sua vida, isso cria a sua nova realidade, isso te leva para o futuro que você quer. Desenvolver a habilidade de acalmar a tua mente barulhenta. Desenvolver a habilidade de viver o momento presente. Um outro exemplo que foi aqui foi o chefe falou algo no trabalho, você ficar ruminando aquilo a noite toda até o dia anterior. Isso tira a gente da nossa vida. Isso pode ser o chefe, pode ser, de novo, né, as relações em geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, por que eu estou pensando tanto nisso? Se eu preciso aguardar o que o meu gestor vai falar. Eu tenho uma estratégia para chegar lá e eu posso criar na minha cabeça 3 cenários, A, B, C. O primeiro cenário é ser mandada embora. O segundo cenário é eu ser promovida, por exemplo, que já aconteceu, viu, gente? Relatos reais, a pessoa achar que ia ser mandada embora e ser promovida, por conta desses 98% dos pensamentos acelerados que não vão se concretizar. E depois eu começo, então, a criar ali os cenários, pode ser promoção, pode ser demissão, vida adulta, mas não quero nem pensar, tá? Mas como pessoa adulta, eu sei que isso pode acontecer, que é uma coisa que eu e Paulinha fala muito aqui do adultecer. Terceiro cenário, pode ser um projeto novo, que aí eu vou avaliar, e aí eu vou talvez pedir um tempo, posso pensar, chefe, te dar resposta até a tarde, posso dar resposta amanhã? Você pode fazer perguntas, então você cria os cenários e fala, então eu tô guardando na caixinha, amanhã eu penso isso. E isso, eu falo de um lugar pra vocês que eu vivi isso na minha pele. Eu vivi isso muito fortemente, de virar essa chavinha, de conseguir desligar e ligar de novo no outro dia a caminho do trabalho. E isso fez eu trazer saúde mental para minha vida, né, qualidade de vida. E hoje nos processos, nas mentorias, né, o pessoal que está na Mentalize fala pra gente que tá produzindo mais, que tá saindo da procrastinação, né, mentoradas falam, estou mais calma, estou mais centrada, estou me permitindo. Então é sobre isso que esse assentar ali dos pensamentos vai te gerar. Percebe? Tem alguma dúvida? Pedir perdão, dar permissão para o outro pedir também. Talvez até o ensine, caso ele não tenha recebido isso na vida. Exatamente. E você que teve acesso a esse conteúdo, nesse exemplo das relações do perdão, comece por você, né? Comece por você a treinar isso, no sentido de se desculpar, no sentido de retratar com a pessoa, mas principalmente o grande insight dessa live, o grande ponto aqui dessa aula live, né, é te trazer para a realidade que você está criando, para o teu eu do futuro, para tua mentalidade estar ajustada, esse volume de pensamentos num nível mais tranquilo, para você seguir a estratégia certa da vida que você quer. Então, quando você abaixa esse volume de pensamentos acelerados, usando essas estratégias que eu falei aqui, você consegue um resultado muito melhor. E por último, e a mais importante de todas, é você resgatar o seu superpoder. O que é resgatar o seu superpoder? Pensa aí com você quando você atingiu algo muito bacana na sua vida. Por exemplo, quando eu fui mãe, eu tive talvez uma paciência, uma resiliência de acordar às madrugadas, e isso, quando eu lembro disso, eu falo, como que eu dei conta? Então aquilo foi um superpoder. Talvez quando você terminou um curso, quando você terminou uma faculdade, você falou, nossa, ali eu fui muito dedicada, eu fui muito consistente, e aí eu cheguei no que eu queria, eu cheguei na conclusão desse curso ou dessa faculdade. Ou um outro exemplo, nossa, sempre que alguma amiga pede ou precisa, eu tô lá para dar apoio. Então, isso, eu sou uma pessoa que eu sou amável, que eu sou carinhosa. Então, isso é um superpoder. Então, pensa aí com você desse seu superpoder, porque esse seu superpoder, gente, ele tem um superpoder de acalmar tua mente barulhenta também, junto com as outras estratégias que eu trouxe aqui. Silvia, vou trabalhar o meu desejo de pilotar moto, pois não me achava... Lê comigo. Pois não me achava capaz. Agora, repete aí, agora eu vejo que eu posso. Então já vai falando pra você.
E você pode assim, ó, estou trabalhando, começa agora. Olha que esse exemplo legal. Coloca aí para vocês que estão assistindo a live um desejo dessa rota que você tá seguindo ali, que você vai mentalizar conseguir. Que os seus pensamentos barulhentos aqui não te deixam criar essa realidade. E olha que exemplo legal. Qual que é a realidade da Sil que comentou aqui? A minha realidade é que eu quero pilotar moto. E o que esse volume de pensamentos ali fala para ela? Ah, você não é capaz, é perigoso, sei lá, você não tem carta de moto, talvez, não sei. Vai vir ali esses pensamentos. Então, o que você vai fazer? Aí ela colocou assim, ó, vou trabalhar o meu desejo de pilotar moto, pois não me acho capaz. Então, vai fazer agora, e eu vou usar esse exemplo da Sil, vocês fazem, cada um faz com o seu desejo. A partir de agora, eu começo a trabalhar em direção ao meu desejo de pilotar moto. Pois agora eu vejo e sei que sou capaz, sim. E nessa jornada você vai entender por que não se acha capaz, será que tem um bloqueio aí, o que está acontecendo, mas a partir do momento que você redireciona essa fala, você começa a diminuir esses pensamentos que estão ali ruminando. E é agora. Ah lá, você não sabe nem andar de bike, vai querer andar de moto, né? Então você vai falar pra sua mente, bike é bike, moto é moto. Se eu quero, eu posso, se eu quero, eu consigo. E um jargão que eu amo trazer, que é assim, se algo parecer muito difícil, treina que fica bom. Treina que fica bom. Precisa ter equilíbrio. Equilíbrio é habilidade, né? Esse equilíbrio é habilidade. Habilidade você treina, você adquire. Tem algo no nosso cérebro que chama neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, ela faz com que seja flexível e que a gente consiga aprender o que a gente desejar. Seja algo igual nesse exemplo, né, de conseguir ali dirigir, pilotar moto, andar de bicicleta, ou seja, alguma outra habilidade como ser mais calma, ser mais paciente, ser mais resiliente. Então a nossa mente tá aqui, né, para absorver essas estratégias e para direcionar a vida na direção que a gente quer. E ó, Mentalize e Realize respondeu assim, Sil, ó, isso, Sil, você é mega capaz, nós acreditamos em você. Se alguém já conseguiu, eu consigo. Essa é uma outra frase que você pode te ajudar aí para o teu movimento. Então, ela é a única verdade? Não, porque você também pode ser a pessoa que vai desbravar isso aí que você tá pensando. Mas muitas vezes aquilo que a gente está se sabotando, se bloqueando, é algo que alguém já fez, né? Então isso Mentalize falando, isso é universal. Qualquer um pode, qualquer coisa que alguém já conseguiu. Isso é fato, é ser humano, como eu, como você. Então conseguimos, então você consegue, então eu consigo, então Paulinha consegue. Mentalize e Realize consegue, todo mundo que tá aqui consegue, certo? Então usem essas estratégias a favor, treinem pra ficar bom. Vão buscando esse entendimento do porquê esse pensamento tá me levando para onde eu quero ou não. Avalia a emoção que tá vindo, para você acolher primeiro a emoção, respirar, que aí o pensamento faz assim, ó, ele já se acalma, porque você se percebeu. E projeção do próximo. Então, na próxima vez que isso acontecer, porque as nossas situações são cíclicas, elas estão acontecendo o tempo todo. Então ela vai trazer, na próxima vez que alguém discutir comigo, essa vai ser a minha postura. Da próxima vez que alguém me fechar no trânsito, ao invés de ficar ruminando isso, eu vou falar, vai com Deus, abençoado, né? A próxima vez que o meu chefe falar, amanhã de manhã, primeiro horário, vamos conversar. Eu não vou ficar pensando nada, porque eu não sei o que ele quer falar comigo. E eu não vou ficar sofrendo por antecipação aí de graça, levando a minha realidade para um lugar que eu não quero. Então eu vou trabalhar em prol da minha realidade, que eu quero construir, dar uma realidade benéfica para mim. Certo, meus amores? Maravilhosas informações, gostoso, coloquem em prática. E quero deixar o convite aqui, se você está assistindo esse conteúdo e ainda não faz parte da nossa comunidade Mentalize e Realize, que graças a Deus cresce a cada dia, tem vindo conteúdos novos, mentores novos,
que a gente encontra ali na jornada da Paulinha e eu. Então você não pode deixar de vir com a gente para essa jornada. Na próxima segunda nós teremos uma aula incrível para os membros. Então se você não é membro, corre no link da bio, porque ele chama Zé Comércio. Já dá aí uma arroba no Instagram, arroba Zé Comércio. Ele vai trazer uma aula sobre como identificar pessoas que no mundo digital é chamado de leads, classificado, categorizado para o teu negócio. Então é uma aula que vai te ajudar a identificar como achar essas pessoas, como categorizar e como trabalhar esses contatos, essas pessoas, para oferecer o teu negócio, o teu serviço, né, para os empreendedores. E para quem não é empreendedor, quem é SLT, vale super a pena também, porque se você é uma pessoa ali de alma empreendedora, você pode descobrir uma nova uma nova fonte de renda, uma nova forma de renda, né? Eu quis juntar os dois. Para você fazer talvez uma renda adicional, né? Para você fazer aquela viagem que você está sonhando. Então essa aula de segunda-feira fechada para membros é obrigatória para a humanidade. Inclusive, ele contou pra gente que o conteúdo em si da aula que ele vai te ensinar a fazer, você pode vender para outros empreendedores. Então, se você não tem um negócio, você pode aprender e pode vender para outros empreendedores também, como uma forma de renda para você. Então, tá imperdível. Vai ser segunda-feira, às 20 horas. Então, ó, ele vai ensinar a criar e vender a lista, que é o conteúdo ali da aula, tá? Então, você precisa estar com a gente na segunda noite. Manda um direct, chama na bio se você ainda não faz parte da Mentalize e Realize. Vai ser incrível e sensacional. E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que essas lives da quarta-feira, 1h30, elas estão entrando num novo formato, que é um formato de... meu Deus, fugiu o nome. Temporadas. Formato de temporadas. Então, Paulinho e eu avaliamos que é mais produtivo a gente trazer um conteúdo ali, um formato de uma sequência mesmo, né? Então, por isso que a live de hoje, ela complementa o tema anterior. Mas assim, você não vai perder nada se você viu essa primeiro ou a outra depois, tá? A gente sempre vai tomar esse cuidado de linkar. Mas para quem tá sempre acompanhando com a gente, seja aqui, seja no YouTube, você vai ter esse bloco de temporadas, tá? Então essa temporada de agora, a gente vai ser hoje e virão mais 4 encontros, acho que é 4, né, Paulinha? Que é até o final de março, tá? Essa temporada atual. Então aqui, a cada quarta-feira à tarde, a gente vai dar aí alguns insights para vocês, algumas informações a respeito disso, certo? E aí essas temporadas elas vão ficando disponíveis lá do canal do YouTube, e inclusive, é isso mesmo, hoje e mais 4 quartas-feiras à frente, tá? Faz parte dessa temporada atual. E vocês que ainda não seguem a gente no YouTube, corre lá, já segue, faz toda aquela coisa que vocês estão cansados de ouvir, de curtir, compartilhar, comentar, que isso ajuda o YouTube a entender que a gente é relevante. Então, se você gostou, se aprendeu alguma coisa que seja um insight que você vai pôr em dia, você tanto fortalece a tua mente indo lá e comentando, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, que nem a Sil trouxe aqui, né, sobre o desejo dela, outras pessoas trouxeram aqui sobre a discussão, sobre o momento presente, sobre não ficar pensando na conversa ali com o gestor. Então é isso, pratiquem, comenta lá o teu compromisso, que vai fortalecer para vocês e pra gente, porque juntos somos mais fortes, vamos mais longe. E a Mentalize tá aqui juntinho com você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima tarde, não se esqueçam, façam um ótimo restinho de semana e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!